A gente vai meditar na passagem de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 20. Os pastores, nesse tempo, eles eram considerados pessoas inferiores, porque eles ficavam muito tempo reclusos, cuidando dos rebanhos, e principalmente ali pelos fariseus e saduceus, que tinha toda a ordem ali no templo e de conduta de vida, que se exigia naquelas leis cerimoniais e higiênicas, que tinha que lavar a mão tantas vezes por dia e de determinadas formas. Talvez a gente possa achar que isso de alguma forma uma bobagem, mas quando Deus traz a lei para o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, Deus coloca regras para tudo, principalmente regras higiênicas e alimentares. E os judeus, de alguma forma, eles sempre guardaram essas tradições, né? Quando você pega, por exemplo, na Idade Média, que tinha pestes e epidemias, daqui a pouco o pessoal começava a culpar o judeu porque os judeus não ficavam doentes, né? Por causa do quê? Eles lavavam as mãos. Eles tinham o terrível hábito de lavar as mãos, de tomar banho, enquanto o povo não tinha muito esse hábito enfim, isso é recente, né? A Idade Média, bem ali. Então, mas nessa época de grande rigor, o fato dos judeus, dos pastores não conseguirem, por estarem reclusos, cumprindo com todas essas normas cerimoniais, eles eram considerados, então, pessoas inferiores, né? Outra coisa, José e Maria moravam em Nazaré, que era uma aldeiazinha montanhosa da região da Galileia. E esse censo, Jesus nasceu em Belém, porque o Augusto César ele tinha feito um censo, né? E esse censo geralmente tinha dois motivos. Um era arrecadar dinheiro, o segundo era saber quem podia servir ou prestar serviço militar. Então, eles foram fazer a viagem para poder participar desse censo. De Nazaré a Belém são 120 quilômetros, né? Se você pensar que eles tinham que fazer isso caminhando, né? Uma distância bem longa. Esses pastores que cuidavam dessas ovelhas, é provável que esses cordeiros, essas ovelhas que eles cuidavam delas, serviam de sacrifício no templo. Todo dia pela manhã no templo era sacrificado um cordeiro que fosse sem mancha. E aí tinha toda uma estrutura que os sacerdotes desenvolveram para lucrar com esses cordeiros e com os outros animais que eram oferecidos em sacrifício. E é provável, então, que esses pastores cuidavam exatamente desses cordeiros que eram oferecidos no templo. Os pastores, por viverem reclusos e serem pessoas humildes, né, marginalizadas, pobres, eles tinham também um trabalho muito árduo, né? Eles viviam praticamente para trabalhar. Eles iam fazendo as suas comunidades pastoris e vivendo praticamente para trabalhar. E aqui vai um primeiro ponto. Cria-se às vezes na cabeça da gente que para Deus se manifestar para uma pessoa, essa pessoa precisa ter tempo, né? Ter um tempo de qualidade, ter um tempo sobrando, mas Deus não precisa do nosso tempo sobrando para que Ele se manifeste a nós, bem como o nosso coração também pode desenvolver uma consciência de viver a vida em Deus de uma forma mais integral. Não é menos santo você trabalhar, seja lá com que você trabalhe, e o ato de pregar o Evangelho no aspecto de serviço pastoral, né? O meu trabalho não é maior do que o trabalho de vocês aí que estão me ouvindo, né? O meu trabalho é pastorear, né, a igreja de Deus, bem como, né,
Cada um tem o seu trabalho, tem a sua correria, né? Tem os seus desafios no trabalho, tem seus estresses, nós precisamos enxergar o nosso trabalho vivendo para Deus. Tá aqui esses pastores e Deus se manifesta para eles e de uma forma assim espetacular, né? Era tradição que quando nascesse uma criança, tocava uma música, os músicos tocavam uma música simples, meiga, singela para essa criança. No caso de Jesus, ele nasceu num estábulo, né, numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele na hospedaria. A cidade de Belém estava cheia por causa desse censo, então não encontrou, Jesus já para nascer, não encontrou um lugar, né? E essa foi basicamente a rotina de todo o seu ministério. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Diz lá o Evangelho de João, mas a todos que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus vem encontrar lugar dentro do coração humano. Natal é isso, né? É Deus vindo nos encontrar, é Deus vindo encontrar lugar no coração humano. E Deus, então, se manifesta anunciando para esses pastores uma coisa que, tipo assim, provavelmente ninguém acharia que seriam logo esse pessoal que era muito trabalhador, que estava muito ocupado, mas que era considerado desprezado. E o anjo anuncia para eles: olha, não tenham medo, né, porque o clarão da glória de Deus brilhou perto deles. Esses pastores, por estarem na região de Belém, que era a cidade de Davi, é bem provável que eles fossem tocadores de flauta, e as suas conversas aí, noite adentro, provavelmente estavam em torno do Messias, lembrando que naquela região também um pastor ascendeu a rei, né? Um garoto pastor ascendeu a rei, que era o Davi. Então tinha todas essas expectativas. Esse anjo então anuncia para eles uma boa nova que seria de salvação para todo o povo. E aí em seguida os céus fendem com mais um espetáculo, né? Mais um espetáculo, o céu abrindo mais, e aparecem milhares de anjos cantando, e é famosa essa canção, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que coisa gloriosa esse cântico. Glória a Deus nas maiores alturas, a coisa mais sublime que existe, que de fato, é Deus, e Deus então mostra também da sua glória e da sua sublimidade, a sua magnificência, trazendo paz na terra. Deus, esse cântico é muito interessante porque a glória de Deus está ligada à paz na terra. A glória de Deus nos céus, do alto, do sublime, descendo até a terra para trazer paz. E descendo na terra não numa mansão, não num palácio, não com as pompas que o mundo entende de importância, mas descendo na terra numa manjedoura, não é? Onde ficavam hospedados os animais. O apóstolo Paulo fala que aquele que subiu é o mesmo que desceu. E ele desceu ao mais inferior do inferior do inferior, para subir, ascender ao mais alto dos céus e para conceder dons aos homens. E um dom que é o maravilhoso, que produz essa paz, é o dom da justiça. Não é? Paulo vai dizer lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A gente não vai encontrar paz em lugar nenhum nesse planeta, nem no ouro, nem na prata, em conquista alguma. Porque uma vez que somos pecadores, o nosso coração está separado de Deus, a nossa vida está separada de Deus, a nossa consciência está culpada. A única coisa que pode aplacar, de fato, essa culpa é a paz de Deus. Porque a gente sabe, que um dia, Paulo vai falar isso em Romanos 2, que todos nós temos uma consciência, como se fosse um chip dentro de nós, nos acusando o tempo todo: você é pecador, você é pecador, você é pecador, você precisa se resolver com Deus. Todos têm uma consciência moral, ética, moral. E o Santo Agostinho dizia assim: o nosso coração está inquieto e ele não vai ser pacificado, ele não vai descansar enquanto não achar paz em ti. Então, glória a Deus nas maiores alturas
e paz na terra. Quer dizer que Deus veio resolver o problema do pecado. E esses pastores, eles ofereciam, cuidavam dos cordeiros que eram mortos todos os dias no templo para fazer expiação de pecado. Jesus é tanto o bom pastor quanto a ovelha, o cordeiro de Deus. Foi isso que João disse, João, o seu predecessor, o seu arauto, quando Jesus aparece para ser batizado por João, João diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras são significativas porque, se a gente lembrar, foi o que Deus falou com Abraão, não faça mal ao menino, o anjo disse, está aí o cordeiro. Era a expectativa de Abraão: nós vamos subir, mas nós vamos descer também. Deus preparou o cordeiro, Deus preparou Jesus para nos livrar de todos os nossos pecados e para trazer paz no nosso coração, para nos justificar de toda culpa, para nos justificar de todo pecado, para nos livrar de toda a condenação, para que tivéssemos paz na terra, entre os homens a quem Deus quer bem. Deus não quer o mal, Deus quer bem. Uma das definições de felicidade é bem-estar, e Deus quer a nossa felicidade, e a nossa felicidade só está nele, que é a própria felicidade. Então, glória a Deus nas maiores alturas e paz dentro do seu coração, paz em tudo que você fizer. Olha, se você está com a vida corrida, agitada, descanse. Deus pode te encontrar onde você está, como Ele encontrou esses pastores trabalhando. Inclusive, é muito comum na Bíblia que Deus sempre encontra pessoas que estão bem ocupadas. Gideão, Moisés, eram pessoas que estavam, de fato, trabalhando. Então, não pense você que Deus está divorciado do seu trabalho e da sua rotina agitada. Não, Deus está nela. Veja Deus em tudo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Ele quer o seu bem, Ele quer a sua felicidade hoje, não amanhã. Hoje mesmo é o dia do Senhor. Então, olhe para o Senhor, consagre ao Senhor tudo que você fizer nesse dia, tendo essa expectativa de que, de repente, os céus podem abrir sobre você e os anjos cantarem a boa nova de salvação. Os anjos amam a boa nova de salvação e eles são ministros nesse aspecto. Deus sempre arruma algum anjo para nos ajudar, ainda que não vejamos. Então, Deus abençoe o seu dia fortemente e até amanhã.